Então, pessoal, eu já estou aqui no meu escritório, como eu comentei com vocês, vamos falar um pouco hoje de psicanálise. No meu livro, A Psicanálise e a Sociedade Adoecida, eu mostro como nós estamos vivendo hoje de uma maneira muito estranha, né? Por isso que a psicanálise é extremamente importante. No livro, eu falo que vivemos uma era paradoxal. Nós estamos o tempo todo conectados, no entanto, nos sentimos sós. As redes sociais, elas aproximam os corpos e afastam os afetos. O tempo acelerado do capital sufoca a escuta. E o sujeito moderno, pressionado por exigências de desempenho, produtividade e felicidade compulsória, adoece silenciosamente. É isso que vem acontecendo. Por isso que essa verdadeira pandemia de transtornos mentais, a saúde mental, ela vem se precarizando muito em decorrência dessa pressão que a sociedade sofre, que o sujeito sofre o tempo inteiro para ele ser aceito na maneira, nesse formato de sociedade que foi criada, principalmente com a chegada das redes sociais, né? Essa sociedade que adoece seus membros não faz de forma evidente. Ela adoece sorrindo, prometendo soluções fáceis para problemas complexos. Pílulas que aliviam a dor sem compreender sua origem. Conselhos motivacionais que negam sofrimento, diagnósticos apressados que transformam o mal-estar em transtornos a serem combatidos. O sujeito é reduzido a um número, a um laudo, a um caso. O mal-estar não é novo. Freud já o anunciava em O Mal-Estar na Civilização, ao identificar o preço subjetivo pago pela repressão dos desejos para sustentar a vida em sociedade. O que mudou foi a forma como lidamos com ele. Se antes havia espaço para escutar o que o sofrimento queria dizer, hoje tentamos silenciá-lo. Vivemos a era da anestesia subjetiva. A psicanálise, ela caminha na contramão. Ela se recusa a calar a dor. Ela não quer apagá-la, mas compreendê-la. A escuta psicanalítica acolhe o que há de mais humano, a contradição, o desejo, a repetição, o sintoma. Em vez de buscar soluções prontas, convida à travessia, em vez de corrigir, escuta. O psicanalista nada mais é do que um profissional treinado e habilitado para escutar o sofrimento humano. Aquela dor profunda que vem do sofrimento humano. O medo, a angústia, a perda, a insegurança, a dúvida. Tudo isso está dentro de nós, está dentro do nosso pensamento, do nosso consciente e do nosso inconsciente. Por isso que as pessoas elas se comportam hoje com muita ansiedade, com muita insegurança, querem tudo para ontem, não tem paciência com nada. A agressividade impera na sociedade. E a psicanálise nada mais é do que escutar esse sofrimento humano, essa angústia que consome internamente o ser humano, o existir da natureza humana. Como eu existo, o que eu faço e o que eu sou. Por que eu estou aqui? Qual o meu caminho? O que pretendo ser e o que vou fazer? Diante desse percurso, dessa corrida, que é a vida, da sua existência, existem vários percalços, vários medos, principalmente, insegurança. Ninguém sabe o dia de amanhã, o que está por vir, o que poderá acontecer, a todo momento e a todo instante. Isso, com a chegada das redes sociais, nos trouxe essa velocidade de entendimento de que nós precisamos para ontem. Tudo tem que ser para ontem. E a vida não funciona assim. A vida, ela é o presente
Você não traz o futuro para o presente. O futuro ele está lá no tempo dele. O presente é o aqui e agora. E muitas pessoas hoje, elas vivem ou no passado ou elas estão vivendo no futuro. Como vivendo no futuro? Com um alto grau de ansiedade, porque elas acham que tudo vai acontecer da maneira como a mente dela está produzindo esses pensamentos. Principalmente pensamentos negativos, pensamentos que a gente chama de pensamentos ruminantes, né? Fica o tempo inteiro com esse pensamento. Só que a vida ela é dinâmica, ela muda o tempo inteiro, assim como as nuvens, como o tempo. E a psicanálise, quando o sujeito busca o auxílio de um psicanalista, ele encontra em alguém, no analista, o analisando, que é a pessoa que vai procurar um psicanalista, ele encontra no analista alguém que escute. Escute sem interromper, escute sem criticar, sem julgar, principalmente sem julgar. E com isso a pessoa vai fazendo o que o Freud falava, a terapia da fala. A psicanálise nada mais é do que a terapia da fala. Você tem ali alguém que vai lhe escutar durante um determinado tempo tudo aquilo que você quer falar e que você não consegue falar para as outras pessoas nem em outras circunstâncias. E o psicanalista é o profissional preparado para escutar. Diante dessa situação, ele vai conduzindo a terapia, ele vai orientando o seu analisando, para que ele saia desse sofrimento. E é assim mais ou menos que funciona. No meu livro, esse livro A Psicanálise e a Sociedade Adoecida, que se encontra, é um livro pequeno, de 30 e poucas páginas, ele mostra bem exatamente como é hoje a sociedade, né? Ele encontra-se à venda no site da Amazon. Só coloca lá Flamínio Vaz, vai aparecer. Não só esse, todos os outros meus livros, né? E daí ele está lá, A Psicanálise e a Sociedade Adoecida nos Tempos Atuais. Mais na frente eu vou falar mais dele, vou falar como que a psicanálise é construída, o que é que ela identifica no sujeito? As formas de inconsciente, né? As neuroses, as psicoses e as perversões que formam um sujeito e o transformam num sujeito, num ser humano, numa pessoa com algum problema, com algum sofrimento. E hoje a sociedade faz muito isso com todos nós. Então por isso que o indivíduo, o ser humano, ele tem que se preparar. Nós estamos no século da saúde mental. Se você não tiver saúde mental, você vai sofrer muito. Você não vai aguentar a pressão. A pressão é muito grande. Ela vem de todos os lados e de todas as formas. Então, por isso que é fundamental se preparar cada vez mais e ter saúde mental. Você tem que ter saúde mental em todas as circunstâncias da vida. Você tem que entender isso e buscar isso. Assim como você busca uma academia para você fortalecer os seus músculos, as suas articulações. Eu sou fisioterapeuta também. A vida inteira, durante muitos anos, reabilitei o ser humano. Agora eu estou reabilitando a mente, recuperando a mente do ser humano. E o século atual que nós estamos vivendo necessita, ele exige, ele cobra, ele quer que o ser humano tenha saúde mental, para que a gente prolongue a nossa existência na humanidade, aqui na Terra, para que a humanidade se permaneça de pé. É necessário que o ser humano esteja cada vez mais maduro com a sua saúde mental, para ele conseguir aguentar, sobreviver todas essas mazelas que estão vindo com toda essa evolução tecnológica, que seria, eu poderia dizer que nós estamos vivendo uma quarta revolução. Por isso, pessoal, que é importante